Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 27 de outubro. Vamos juntos até meio-dia falando de avicultura e suinocultura. Veja os destaques do dia. Hoje, no relatório quinzenal do CPEA, vamos falar sobre a alta no preço da carcaça suína. Na parcial de outubro, a competitividade dessa proteína vem caindo em relação às carnes bovina e de frango. E no quadro Raio-X das unidades de integração, vamos conhecer a produção de suínos na região de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Por lá, a suinocultura está em expansão. Há oportunidades para produtores que querem se tornar integrados. Tudo isso e muito mais, Ligados Integrados, já está começando. E a gente começa essa quinta-feira falando de mercado, os números que impactam a produção no campo. Vamos ao relatório quinzenal do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP. O preço da carcaça suína subiu consideravelmente de setembro para outubro. Já os preços da carne de frango subiram de uma forma bem mais tímida e os da carne bovina caíram. Com isso, a competitividade da carne suína em relação às demais proteínas vem caindo. Será que essa é uma tendência que deve seguir daqui para o final do ano? Vamos entender melhor o cenário conversando com Luiz Melo, analista de mercados do CPEA, que já está chegando por aqui com a gente. Muito bom dia para você, Luiz. Seja bem-vindo mais uma vez ao Ligados Integrados. Bom dia, Júlia. Bom dia, pessoal do Ligados Integrados. É um prazer estar aí com vocês mais uma vez. Prazer é nosso te receber aqui. Vamos lá, Luiz. O que é que explica essa alta no preço da carcaça suína? Bom, Júlia, lembra que a gente, nos encontros anteriores, que a carne ela estava mais competitiva porque o preço estava mais em conta, então o consumidor ele migrou, né, para a suína e para carne suína, e os agentes da cadeia eles perceberam esse movimento, com isso aumentou a demanda e com isso também sustentado pelo peso baixo dos animais. Isso acaba enxugando ainda mais a oferta. Com isso, por isso que a carcaça aí já chegou na média, né, do mês de outubro na parcial, 10,37 a carcaça especial. Mas agora, né, com a virada do mês, com esse finalzinho, né, com o avanço da segunda quinzena, os agentes já estão tentando, né, manter os preços estáveis, porque eles percebem, né, que tem uma desaceleração da demanda, né, final de mês, né, o nosso bolso ali, né, Júlia, fica mais reduzido. Sim. Com isso eles percebem e conseguem tentar segurar os preços, e no mês seguinte, né, com a virada do mês, com a entrada de massa salarial e com a demanda um pouco mais aquecida, eles possam, né, melhorar aí nas cotações, né, continuando a evolução de preço. Luiz, eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente esse cenário de competitividade. O que é que significa falar em competitividade? Vamos ver se eu consigo explicar mais ou menos. A carne de frango é a carne mais barata, depois vem a suína e depois vem a carne bovina. Quando a carne suína fica mais barata, ela se aproxima da carne de frango. Quando ela fica mais cara, ela se aproxima da carne bovina. Mas nesse caso ela ficou mais cara, só que o preço da carne bovina também diminuiu. E é por isso que a gente fala então que aumentou a competitividade. Ela vem se distanciando do preço dessas outras duas concorrentes, no caso a carne de frango e no caso a carne também bovina. Seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso, ô Júlio. Vamos falar, começando aqui com suíno. Quando o preço sobe, ela perde competitividade, né? Então, como você falou, a bovina ela caiu, né? Teve uma pequena variação, porque o pessoal, não sei se todos acompanham, né? Tá tendo um bom ritmo de embarques da carne bovina, mas no mercado interno ela está um pouquinho mais fraca, né? Pelo preço alto, né? A maioria do consumidor não consegue pagar, né, comprar carne bovina. Então teve esse leve recuo. E como, né, a carne bovina é a preferência, né, nacional,
Então tem esse deslocamento, né, de preferência da carne, mas não que seja, então recuou a carne bovina, o pessoal já vai comprar, não. A gente vê nos mercados, né, o preço que está. Então, o preço subiu, a competitividade ela perde. Então, a carne suína. Por outro lado, do frango, que, né, o frango teve uma variação na média, 0,6 de avanço. Só que, com isso, ela ganha competitividade frente à suína. Por quê? A frango subiu 0,6 na média e a especial, né, a carne suína, acho que foi 3,6% de avanço. Então, com isso, dentre a suína frango e suíno frango, ganha competitividade, mas perde para a bovina, entendeu? Sim. Sim. É um pouco confuso, mas a gente vai discutindo. Fica mais atrativo para o consumidor, de repente, comprar a carne de frango, já que ela ficou mais barata, ou mesmo a carne bovina, já que ela também ficou mais barata. E aí a carne suína, ela acaba ficando um pouquinho de lado, né? No caso. Ela briga ali entre as duas para ganhar seu espaço, viu? Sim, é um cenário que vem, né? Dependendo da conjuntura até internacional, ele vai mudando aí conforme as semanas, e é por isso que vocês sempre vêm explicar para a gente as atualizações, né? Agora, Luiz, ontem nós tivemos o pessoal da Embrapa aqui falando sobre custos de produção, e a gente viu que os custos de produção, tanto de frango como de suínos, estão elevados, mas em especial o de suíno. A gente viu que de setembro do ano passado para setembro desse ano, o custo de produção ali, o quilo do animal vivo, ficou mais caro, R$1 mais caro para o produtor de suíno. E agora com o preço da carcaça aumentando um pouquinho, o bolso do produtor rural, ele sente um alívio ou não? Continua apertado ali para ele produzir suíno e ter uma lucratividade razoável? Dá uma certa aliviada na pressão da margem, ali na relação de troca, viu, Júlia, da carne suína, porque, como você muito bem pontuou, com esse avanço, né, que teve ao longo do mês da carne suína, conseguiu aliviar essa pressão, mas está apertado ainda porque a gente não fala, né, do custo, não só tem o milho, né, apesar que a nutrição animal aqui contempla o maior custo de produção, mas tem outros custos, né, como a estrutura, né, energia, funcionário. Então é complicado. Quando eles observam nessa demanda aquecida, quando melhora na saída, eles respiram um pouco mais, mas a gente já viu, né, nos outros encontros, né, Júlio, como a carne suína, né, no mercado, ela é muito volátil de preço, né, oscila bastante. E frango, viu, Júlio, aproveitando, frango já está um pouco mais complicado, porque está caindo. Apesar da média que a gente viu ali que subiu em relação ao mês passado, ainda não acabou o mês, né? Mas outubro foi bem complicado. O pessoal, a gente observou, né, com os agentes levantando as informações, muita oferta no mercado, né, de carne de frango. A gente percebeu uns movimentos distintos. Então, aqueles produtos, né, que são mais de aceitação na mesa do consumidor, que é o peito e filé de peito, ele deteriorou, caiu bastante, e com isso, né, quando eles observaram muita oferta, uma forma de tentar buscar maior liquidez é abaixar os preços, né? Por outro lado, cortes como coxa, antecoxa, que são um pouco mais barato, tiveram uma melhora. Então, eles tiveram avanço, melhora na demanda, e quando eles conseguiram ajustar um pouco mais os preços, né? Então, no frango tem esses movimentos distintos, mas na relação de troca está bem complicado para a indústria, né? No mercado de frango, soja e milho. Já suíno conseguiram aliviar um pouquinho aí nessa pressão. É isso, Luiz. Agora a gente fica de olho ainda mais, porque estamos caminhando aí para o final do ano e é um momento que o pessoal costuma comprar mais carne suína, mais carne de frango por conta das festas de final de ano, carne de peru também. Então a gente vai seguir acompanhando. Muito obrigada pelas atualizações aqui hoje. Eu espero vocês do CPEA daqui a 15 dias, viu? Obrigada, até mais. Perfeito, até mais, Júlia. Tchau, tchau. Tchau. E agora um recado importante para você que é avicultor no estado de Goiás. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, em parceria com o Programa Nacional de Sanidade Avícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, está desenvolvendo um amplo levantamento para verificar e comprovar a ausência de influenza aviária e da doença de Newcastle no estado.
Esse plano de vigilância sanitária também está sendo realizado em outros estados. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Priscila Polon. Bom dia para você, Pri. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Pois é, o objetivo é demonstrar a ausência de doenças na avicultura industrial de Goiás, junto com as diretrizes internacionais de vigilância para fins de comércio. Além de Goiás, o plano de vigilância da influenza aviária e doença de Newcastle é desenvolvido em outros 10 estados brasileiros localizados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O mapa estabeleceu o cronograma dos trabalhos em 5 etapas, que são denominadas componentes, e abrange investigações de casos suspeitos de síndrome respiratória nervosa, investigações de mortalidade excepcional de aves silvestres, vigilância ativas em avicultura industrial e entre outras. Em Goiás, o trabalho foi iniciado pelo componente 3, chamada vigilância ativa, e a partir de agora, Júlia, será realizada todos os anos. Pri, segue aqui com a gente porque eu sei que você também traz informações para quem é produtor rural no Rio Grande do Sul. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado prorrogou o prazo para entrega da declaração anual do rebanho, não é isso, Pri? É isso mesmo, Júlia. Os produtores têm até dia 11 de novembro para entregar a declaração anual de rebanho, que é obrigatória. Inicialmente, a atualização do inventário animal estava programada para se encerrar em 31 de outubro. Até o momento, a Secretaria recebeu mais de 60% das declarações previstas. Ao todo, são 380 mil propriedades rurais. Vale lembrar que, a partir desse ano, a atualização de rebanho está mais completa. O produtor precisa apresentar informações mais detalhadas sobre a propriedade rural e os sistemas de produção animal. Para os produtores que ainda não fizeram, os formulários estão disponíveis através do site www.agricultura.rs.gov.br/declaração. Os formulários podem ser entregues de 2 formas. Na primeira, o produtor comparece à inspetoria ou escritório de defesa agropecuária de referência e informa os dados a serem lançados. Com a opção de geração de senha do produtor online, ele assina digitalmente a declaração. Na segunda opção, o produtor baixa os formulários no site da Secretaria de Agricultura, preenche e os entrega na ida ou EDA do seu município. Júlia, volto com você. É isso então, vamos ficar de olho no prazo. Obrigada, Pri, até mais. E você aí de casa, já fez a declaração anual do rebanho? Conta pra gente. Envie agora para o nosso WhatsApp, já declarei ou ainda não declarei. Sua participação é muito importante, lembrando, o nosso número é 11 97571 3819. Depois do intervalo, tem o quadro Raio-X das unidades produtoras de aves e suínos pelo Brasil. Hoje a gente vai conhecer a integração de suínos em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. As atividades por lá estão em plena expansão. Você vai saber mais daqui a pouquinho. Voltamos já. Olá pessoal, meu nome é Piane Gomes, sou professora do IFC Campus Concórdia e o Ligados Integrados volta já. Já estamos de volta. E você que está assistindo Ligados Integrados, conta pra gente qual é a sua região, de onde vocês estão nos assistindo. Escreve lá no nosso chat do YouTube. Para nos encontrar é muito fácil, é só você digitar aí no navegador do seu celular ou do seu computador, youtube.com/Ligados Integrados. Eu vou adorar saber mais sobre vocês. E agora é hora do quadro Raio-X das unidades produtoras de aves e suínos pelo Brasil. Nesse quadro, a gente fica sabendo mais sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos profissionais que fazem parte da produção integrada de aves e suínos pelo Brasil. Hoje a gente vai conhecer a produção integrada de suínos em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Antes, vamos ver alguns dados e informações sobre a cidade. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tela? Olha lá. São Miguel do Oeste, Santa Catarina, localizada na mesorregião do estado catarinense, do Oeste Catarinense,
tem uma população aí estimada em mais ou menos 41 mil habitantes. Agora sim, a gente vai conversar com o Luiz Klein, expansionista da unidade de São Miguel do Oeste, e também com o produtor integrado, Paulo Barbiero. Muito bom dia para vocês, sejam bem-vindos ao Ligados Integrados. Bom dia, tudo bom? Certo? Bom dia, tudo bem? Bom dia, sejam muito bem-vindos, viu? Prazer conversar com vocês, saber mais sobre a produção integrada de suínos em São Miguel do Oeste. Vou começar então perguntando para você, Luiz, as peculiaridades dessa produção aí na região. Eu sei que vocês estão localizados próximos de Itapiranga, que é uma unidade referência em sanidade, em barreiras sanitárias, né? Tem o certificado de compartimento agrícola. Eu queria saber se por conta dessa proximidade vocês também são uma unidade referência em sanidade e se vocês trabalham em conjunto, essas duas unidades estão próximas uma da outra. Conta pra gente, como é que funciona? Existe uma parceria de fato? Então, referente a São Miguel, a gente tem uma planta, né, localizada em São Miguel do Oeste, e aí tem também uma planta de abatedouros de suínos em Itapiranga. A gente compartilha, sim, as pessoas que trabalham na produção de suínos, seja ela os extensionistas, expansionistas, gerente, supervisor, compartilham do mesmo trabalho. Então, a gente tem uma gestão conjunta, né, das duas, né. Então, o que uma faz, a outra acaba fazendo da mesma maneira. Mas são dois frigoríficos separados ou vocês utilizam um mesmo frigorífico? Sim. Como que é? Não, são dois frigoríficos, né? Dá uma distância aí de 60 quilômetros de distância cada frigorífico. Existem duas fábricas de rações. As plantas são inocentes, mas o trabalho é em conjunto, né? Digamos, a gerência é a mesma, os supervisores são os mesmos que atuam nas duas unidades, então a gente trabalha em conjunto. O que acontece é que são duas plantas, né? E daí, pela proximidade, a gente trabalha em conjunto para facilitar e estar sempre todo mundo na mesma página. E uma diferença é que São Miguel do Oeste tem o ciclo completo e Itapiranga só tem granja de terminação, não é isso? É isso aí. Em finalzinho do ano passado, a gente migrou todas as granjas de matrizes e creches para a unidade de São Miguel do Oeste. Então, todas as granjas que produzem leitão e que depois fazem o próximo ciclo, né, que é a creche, elas são todas vinculadas a São Miguel. E aí a engorda, sim, a gente divide. Uma parte fica vinculados, né, ao abatedouro de São Miguel e outra parte vinculada ao abatedouro de Itapiranga. E qual que é o perfil desse produtor aí de São Miguel do Oeste? São unidades, são granjas mais familiares? Toda a família está realizando atividade ali da suinocultura ou não? São proprietários que fazem mais uma gestão do negócio, contratam colaboradores, moram em outra cidade ou moram na granja? Qual que é o perfil desse produtor aí? Hoje a grande parte das nossas granjas, falar assim, se a gente dividir nos três segmentos, né? Matrizes, o PD, creche e terminação. Terminação e creche, geralmente, é a mão de obra familiar que inicia a atividade e depois, talvez, com o tempo, o produtor vai aumentando a produção e acaba agregando alguma pessoa para auxiliar, porque aumentou bastante a produção. Mas, no geral, então, nesses dois segmentos é mão de obra familiar. Aí, quando vai para o ramo de UPD, a gente trabalha aí, as nossas novas granjas são múltiplas de 1.500 e com 9 a 10 pessoas para conseguir fazer todas as atividades dentro dessa granja. Aí, consequentemente, tem o produtor, que é o líder, então, da produção, a família, e tem que acabar contratando mais pessoas. Num geral, então, é familiar, e aí, quando pega algumas unidades maiores, um segmento de UPD que demanda um pouco mais de mão de obra, aí precisa mão de obra terceirizada, né, contratada. E antes da gente conversar com o Paulo, então, são granjas que estão em plena expansão, são granjas que estão crescendo, inclusive outros produtores independentes também podem vir a se tornar produtor integrado, porque a unidade também está em expansão, não é? Isso, a gente tem um crescimento enorme que vem sendo feito desde 2017 e a gente está agora quase finalizando, né, ele. Então, a gente ainda tem
tem vagas disponíveis, né? Então, para os produtores que desejam ampliar a produção e para produtores que desejam ingressar na atividade, a gente consegue conversar sim e dependendo se o perfil do produtor se encaixa conosco, se a nossa proposta for viável para o produtor, a gente consegue sim fazer uma parceria. Maravilha. Vamos entender então qual é o caso aí do Paulo, se também é uma granja familiar, se toda a família está envolvida aí no negócio. Paulo, como é que você se tornou suinocultor? É um negócio que vem de pai para filho? É um caso de sucessão familiar? Eu sei que é, mas de uma forma um pouco diferente, né? Conta pra gente então. Nós temos, quando nós começamos, o pai e a mãe têm aviárias, né? Trabalham com avicultura. Aí, eu comecei a ficar maior, também queria investir. Não fui estudar. Meu foco sempre foi interior, sempre gostei. E a gente começou a ir atrás de botar uma granja para mim. Foi em 2007, o pai comprou uma área de terra longe da nossa, lá de casa, da outra granja. E quando ele comprou essa terra, ele disse: eu vou comprar essa terra para futuramente o Paulo fazer uma granja. E foi passando os anos, ficando grande, gostando do que eu fazia. Começamos a conversar com a JBS, em dezembro de 2019, né? Sim. E fomos trocando ideia, mas no começo era para ser creche, porque a gente não tinha uma ideia assim de botar o PD. E fomos conversando com creche, veio os caras aí da JBS, vieram olhar o lugar, eles chegaram e nós falaram: cara, aqui não é lugar de botar creche. Eu e o pai fiquemos mão caída, né? Como é que vamos fazer agora? E daí, no final, o cara da JBS disse: não, aqui é lugar de botar um PD. E foi a história, fomos indo, fomos conversando, encaminhamos papel e saiu a granja. Hoje eu trabalho, eu e minha esposa, e mais 7 colaboradores eu tenho na granja. Bacana. Agora, é um caso de sucessão familiar, como eu disse, um pouco diferente, né? Porque tudo começou com a avicultura e hoje você é suinocultor. Agora, vocês tiveram o primeiro alojamento aí durante a pandemia, né? É um alojamento recente. Eu queria saber se você está satisfeito com os negócios aí, no que você resolveu investir, que é a suinocultura, e se foi bastante desafiador começar tudo isso durante um momento complicado, como foi o momento aí que a gente enfrentou a pandemia. A gente começou a construir, foi começo de 2021, com a pandemia em alta, todos os preços subindo, e nós alojamos dia 22 de agosto. E já faz um ano e pouquinho que nós temos alojado. É bastante complicado lidar com a pandemia, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, e hoje a granja já rodou, mas como nós alojava tudo leitoa, né? Veio todos os lotes leitoa. Aí nós preparamos elas eram todas crias no primeiro ciclo, já estamos terminando o segundo ciclo, que ela baixa um pouco a média, segundo ciclo, fica normal de baixar, e estamos encaminhando no final do ano agora, a partir do terceiro ciclo, que daí elas dão uma média melhor. Maravilha, Paulo. Parabéns, então, pela sua trajetória. Muito sucesso para você. Luiz, muito obrigada também por ter vindo participar aqui com a gente, contar um pouco mais sobre a produção de suínos aí em São Miguel do Oeste. Espero que vocês venham participar com a gente muitas outras vezes, viu, pessoal? Um abraço para todo mundo aí da integração em São Miguel do Oeste. Até uma próxima. Valeu, um abraço. Tchau. Obrigada, abraço, até. O programa de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado muito o nosso conteúdo e você já sabe que amanhã estaremos juntos, encerrando mais uma semana falando de aves e suínos. Até amanhã. Tchau, tchau.